Então hoje nosso primeiro devocional, hoje nós damos oficialmente o pontapé inicial do nosso desafio. Hoje nós iniciamos tanto nossa parte do nosso devocional quanto a parte do nosso treino. E é isso, gente, que ótimo que vocês estão aqui. Maravilhoso. E aí eu já quero deixar a primeira dica para vocês. Primeira coisa que você coloca na sua boca logo quando você acorda, água. Primeira coisa, antes de qualquer coisa que você coloca na sua boca, depois que você acordou, água. Estou aqui com a minha garrafinha. E aí o meu objetivo agora em jejum, 600 ml de água. E aí depois eu vou ensinar para vocês como vocês fazer o shot matinal, tá? Vamos passo a passo, porque se eu entregar tudo de uma vez vocês vão ficar confusa. Mas nós temos também o shot matinal. Mas já de antemão, muito importante. A primeira coisa quando você acorda é a água. Eu costumo falar assim, a grosso modo, que a água ela vai lubrificando os seus órgãos, preparando ele para os dias. Mas é exatamente isso que acontece. Então vamos lá, né? Hoje, o nosso devocional, eu quis trazer o versículo do nosso desafio, que está em Romanos 12:2. Se vocês quiserem, tiverem a Bíblia com vocês, quiserem abrir também para acompanhar. Mas Romanos 12:2. Isso aqui é uma carta de Paulo, né? Para a igreja de Roma. E ele diz o seguinte. Antes da gente ler, eu gosto sempre de iniciar com uma oração diferente. Eu quero até ensinar vocês. Muitas das vezes a gente fala, eu já ouvi pessoas falando assim, eu não leio a Bíblia porque eu não consigo entender. Mas só porque a gente tem que entender que a Bíblia ela não é um livro qualquer. A Bíblia é uma carta revelada de Deus para nós. Então, claramente, muitas coisas vão acontecer, espiritualmente falando, que quando as pessoas vão ler a Bíblia, acontece vários tipos de distrações para fazer com que a pessoa não leia a Bíblia. Porque uma vez que eu li a Bíblia, eu vou ter mais conhecimento. E lembra que eu falei para vocês que o conhecimento ele liberta? E na própria palavra Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então às vezes a gente perece porque não tem o conhecimento. E para tudo que você for fazer na sua vida, em qualquer área, em todos os sentidos, você encontra a resposta na Bíblia. E na própria Bíblia diz que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Ou seja, você lê a Bíblia hoje, parece que ela foi escrita há alguns minutos atrás. É incrível. Mas aí a oração que eu gosto de fazer é feche os seus olhos e escuta bem essa oração. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nesse momento. O Senhor é o nosso convidado de honra. Pai, nós iremos ler a Tua palavra, porque nós queremos ter conhecimento para saber lidar com todas as situações sem sair debaixo da Tua presença. Então que os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais estejam abertos e atentos, para que nós possamos entender e compreender tudo o que está escrito aqui para nós. Que o Senhor possa nos inspirar, nos revelar tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente, nos revela agora nesse momento através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E é sobre isso, você pedir a Deus para poder blindar de todos os ataques, espiritualmente falando, para que você não entenda. Não, agora os meus olhos, eu declarei que os meus olhos e os meus ouvidos espirituais, eles estão abertos e atentos para que eu possa entender
E não só entender, mas compreender, entrar dentro do meu coração a palavra revelada. Agora sim, estamos prontas para poder ir para a palavra. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo escreve para a igreja de Roma, formada pelos judeus e pelos gentios, ensinando sobre a vida cristã na prática, de expor o plano de salvação. Então ele escreve a fim de ensinar a igreja. Então a primeira coisa, Paulo ele nos chama a não sermos moldados pelo sistema do mundo que é passageiro. Vamos trazer para o nosso desafio? Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro dia, na nossa primeira reunião, qual que é o padrão desse mundo? Infelizmente, estou trazendo para a nossa realidade aqui, tá? O padrão desse mundo é você ver todos os dias as pessoas acima do peso. O padrão desse mundo é todos os dias você entrar na internet e ver as pessoas, influenciadores, principalmente, pessoas que não estão preocupados com seus ouvintes e eles acabam falando as coisas sem pensar em nós que estamos vendo, falando coisas só para vender, coisas sem pé nem cabeça. Inclusive, eu acho que até no desafio 7 dias eu dei até um exemplo. Eu dei o exemplo da Virgínia. Quem aqui segue a Virgínia? Tem alguém de vocês que segue ela? Vocês lembram quando ela estava fazendo aquela dieta do ovo? O que acontece? Muitas pessoas, e foi caso de alunas minhas aqui do estúdio, que fez essa dieta e passou mal. A dieta do ovo. Então, assim, vocês acham que a gente vai conseguir sobreviver mesmo um período de tempo só com ovo? Só daquele jeito? Não. Tá, aí a gente tem que entender lá na frente. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e acabam comprando essa ideia. Só porque a gente precisa ponderar vários pontos. Quem é a Virgínia? O que ela faz? Quem sou eu? O que eu faço? Será que eu tenho condição de fazer aquilo que ela fez? Eu não estou falando nem de condição financeira, eu estou falando de condição de estrutura física. Só que, qual que era o verdadeiro objetivo da Virgínia? É vender. Ela não está nem um pingo preocupada com as pessoas que estão vendo ela. Ela só quer vender. Porque essa dieta do ovo que ela anunciou que ela estava fazendo, na verdade, era só um marketing para ela poder vender um whey protein lá na frente. Eu não sei se vocês lembram, logo depois dessa dieta do ovo que ela fez, ela lançou um whey e falou, olha, agora você não precisa mais comer esse tanto de ovo, é só você tomar o whey. Entenderam o que é a questão do marketing? E aí eu começo a observar tudo o que acontece em volta, e geralmente, principalmente quando entra nessa parte de dieta, de exercício e tudo, eu gosto de observar para me ver a intenção das pessoas. E aí logo depois ela começou a postar coisas só na academia. Na casa dela tem uma academia e ela só na academia, só postando na academia. E agora recentemente saiu a notícia que ela vai abrir uma academia de luxo em Goiânia. Vocês estão entendendo que é tudo questão de marketing? Tem pessoas sim na internet com um coração bom que estão lá para poder de verdade trazer bons conhecimentos, trazer bons conteúdos que vai edificar a nossa vida. Mas infelizmente tem outros que não, eles não estão preocupados com ninguém, eles só querem vender, eles só querem seguidores, só querem vender à custa de qualquer coisa, eles não estão nem aí. E infelizmente, né, esse é o padrão desse século, é o que você mais vê. E hoje a obesidade, ela mata mais do que o crack, ela mata mais do que o infarto,
A obesidade hoje no mundo é um dado comprovado que hoje a obesidade ela mata mais do que droga. É um padrão desse mundo. E aí, Paulo ele vem falar, olha para vocês verem, foi escrita há anos atrás e parece que foi escrita aqui, ó, ontem à noite, para a gente poder ler agora cedo. Então ele vem e nos chama a nossa atenção, não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós não devemos seguir esse modelo. Não é um modelo que é para nós. A obesidade não é para nós. O sobrepeso não é para nós. A autoestima não é para nós. A ansiedade não é para nós. A depressão não é para nós. Pode até ser padrão desse mundo, mas nós não vamos nos modelar por esse padrão. E aí logo em seguida a transformação é um processo interno que começa na mente e vai moldando as minhas atitudes. Olha para vocês aqui coisa mais interessante. A mudança ela precisa acontecer na minha mente. E aqui logo em seguida a gente fala, ó, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não adianta eu querer praticar exercício físico para eu ter saúde, para eu emagrecer, para seja o objetivo que for, se eu não começar na mente. Eu preciso trabalhar a minha mente, porque a mudança começa aqui. Se a mudança não começar aqui, não começa no corpo. Eu não tenho constância, eu não consigo ter constância, eu desisto rápido, eu passo pelo efeito sanfona. Por quê? Porque eu preciso começar aqui. Mas eu chamo a atenção de vocês. Na verdade, eu não começo aqui. Na verdade, eu começo aqui, ó. O que é isso aqui, Cássia? A gente tem uma hierarquia acontecendo dentro de nós. Nós somos 3 e não tem como separar. Nem se quiser, não tem como. Nós somos corpo, alma, que está na mente, e o nosso espírito. Só que não é corpo, mente e espírito. Não é essa a hierarquia. O corpo, ele foi criado só para desfrutar do melhor dessa terra. O nosso tratamento, ele precisa começar lá em cima, no espiritual. Então, eu trato o espiritual e aí, em seguida, automaticamente, a minha mente, ela é transformada e aí o meu corpo alcança tudo que eu quiser. Se não for assim, não dá certo. A transformação, ela começa lá. E aí, a gente trabalha assim, ó. O Espírito Santo, ele governa o meu espírito. Então, quem que governa tudo, na verdade? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele governa o meu espírito. O meu espírito governa a minha mente. E a minha mente que governa meu corpo. E o meu corpo, ele foi feito para desfrutar do melhor dessa terra. Então, por isso que eu falo para vocês, esse é o versículo do nosso desafio. Eu não vou me conformar com o padrão desse século e eu não vou seguir o padrão desse século, mas eu vou começar a transformar pela minha mente. Depois ele fala a renovação, acontece pela palavra, pela ação do Espírito Santo. Foi o que eu falei para vocês, começa pela palavra. A renovação, aí existe um trabalho por trás disso. Então a renovação ela acontece pela palavra e pela ação do Espírito Santo. Eu leio a palavra, meu exercício espiritual, eu leio a palavra e o Espírito Santo, ele começa a trabalhar no meu espírito. E aí é onde começa a acontecer essa real mudança. O propósito dessa renovação é que possamos experimentar a vontade de Deus em nossa vida. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para mim e para você. Quem gosta de coisa boa? Quem gosta de coisa agradável? E quem gosta do perfeito? E perfeito é só Deus. Nós não conseguimos achar sempre... Vocês já perceberam? Tudo que vocês vão ver em dados de tudo. Ah, foi 99%, foi 98%, foi 99,99%. Vocês não vão achar nenhum dado que fale 100%. Por quê? Vocês já perceberam isso? Se vocês não perceberam, começa a observar.
todo dado que vocês vão ver, em tudo que vocês for ver, nunca é 100%, é sempre 99%, sempre 99,9%, mas 100% não tem. Por quê? Porque 100% é só Deus. 100% é só Deus. Agora eu quero deixar aqui então mais uma dica para vocês. Geralmente a gente costuma colocar muita expectativa nas pessoas e se decepcionar. Só que o problema é porque às vezes a gente coloca muita expectativa nas pessoas e se decepciona e a culpa é nossa. Então o que eu quero falar para vocês é: não coloque expectativa em ninguém e nem deixe ninguém colocar expectativa em você. Porque eu e você, nós somos falhos. E do mesmo jeito que a gente decepciona com as pessoas, a gente também pode decepcionar as pessoas. Mas tá tudo bem, porque nós não somos igual a Deus, nós não somos como Ele, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. E é por isso que, para que eu não sofra, para que eu seja blindado desses detalhes, porque são detalhes que às vezes te deixa tão chateado que acaba até te derrubando. Te prejudica em várias áreas da sua vida. Então não coloque expectativa em ninguém. E nem deixe ninguém colocar expectativa em você. Jamais. Para que não aconteça de você se decepcionar e prejudicar. E te prejudicar. Sabe aonde que você é prejudicado quando você se decepciona? Tá aí o grande problema da ansiedade e da depressão. Aqui, ó. A mente. E aí nós precisamos trabalhar vários pontos para que a nossa mente possa ser blindada desse tipo de coisa. Nós devemos pegar as picuinhas, pegar um saco, joga as picuinhas lá dentro, amarra a boca e joga no lixo. E a partir de hoje você vai colocar na sua cabeça: eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa forte, não é qualquer coisa que vai me derrubar. Não é qualquer coisa que vai me contaminar. Eu não vou me importar mais. Isso é tão forte, gente, tão forte. Eu falo por mim. Eu já fui um tipo de pessoa, e eu fui trabalhando muito isso em mim, mas eu já fui um tipo de pessoa que eu ficava mega chateada se no dia do meu aniversário, fulano e ciclano não me dessem os parabéns. Eu já fui esse tipo de pessoa. Se não me desse, fulano, ciclano não me deu os parabéns, eu ficava de bico, ficava com raiva da pessoa. O que é o nome disso? Picuinha. É gastar energia com o que não merece a pena. E é normal, porque nessa correria que nós estamos do dia a dia, é normal alguma pessoa esquecer seu aniversário. Não quer dizer que essa pessoa não te ama. E do mesma forma já aconteceu comigo. Às vezes eu esqueci aniversário da minha mãe. Às vezes eu esqueci aniversário de pessoas que eu amo muito. Então, lá atrás, por muito tempo, eu gastava muita energia com picuinhas. E isso atrasava eu executar e eu crescer. Eu executar coisas que realmente importam e eu crescer. E aí, você sabe o que é o problema? Porque vai contaminando a sua mente, contamina sua mente, e aquilo que realmente merece a sua atenção, você não consegue focar naquilo, você não consegue ter foco naquilo, justamente porque você está gastando na sua energia que você devia gastar aqui, você está gastando aqui, com coisas que realmente não importam, são coisas que não importam. Então pense bem, o que é que está entrando aqui na sua mente, porque eu vou trabalhar com vocês esse período para você poder limpar a sua mente, para você fortalecer o seu espiritual e o seu emocional, para você conseguir criar hábitos no seu corpo que você vai levar pro resto da vida. Não é só sobre esses 21 dias, não é só 21 dias, é pro resto da vida. Eu sempre falo que o conhecimento liberta, eu vou falar isso todo dia. E o que eu tenho para falar para vocês? Nesses 21 dias, aproveitem tudo que eu soltar aqui para vocês. Aprendam. Aqui é para vocês aprenderem. Para quê, Cássia? Para que quando passar os 21 dias, vocês tenham conhecimento de continuar a caminhar, mesmo se a Cássia não tiver.
Não coloquem expectativas em mim. Se a Cássia não tiver, você vai continuar, sabe? Por que você vai continuar? Porque você aprendeu como fazer. E aí você vai continuar a levar esses hábitos pro resto da sua vida. E você nunca mais vai passar por efeito sanfona. Nunca mais vai passar pelo efeito sanfona. E agora eu quero deixar aqui para vocês uma pergunta. Quais pensamentos e hábitos ainda refletem o padrão do mundo em sua vida? Qual que é o padrão desse século que ainda está refletindo na sua vida? É alguma coisa desses exemplos que eu dei? Ou não? Ou é outra coisa que é padrão desse mundo e que está dentro da sua vida hoje? Mas que está dentro da sua vida e que é prejudicial à sua vida. Qual que é esse padrão? E aí é que vem a questão, como eu posso substituir pela verdade da palavra? Como que eu posso substituir esse padrão? Eu falei para vocês, e nesse desafio, o interessante do nosso desafio é porque nem todo mundo que tá aqui no desafio quer emagrecer. Tem umas pessoas que só simplesmente querem sair do sedentarismo. Não, Cássia, eu entrei no desafio para eu poder começar a me movimentar. Não quero emagrecer, mas eu preciso sair do sedentarismo. E eu acho isso muito bacana, é muito legal. É isso mesmo que eu queria. Mas aí já tem o padrão desse século. Tem o padrão do século que é obesidade, sobrepeso, e tem o padrão do século que é o sedentarismo. Então esse problema a gente já está resolvendo aqui. Mas você tem outro padrão que está nesse século e que está na sua vida como hábito? Então nós precisamos trabalhar isso para poder substituir esses padrões. O padrão da procrastinação, ansiedade, é tudo padrão desse século. Na verdade, ansiedade patológica, porque a ansiedade, na verdade, ela é normal. Na verdade, nós precisamos dela, porque a ansiedade é que nos faz nos organizar e nos preparar para várias coisas que nós precisamos fazer. Por exemplo, a ansiedade é que me fez acordar cedo para eu poder vir para cá e me preparar para poder estar aqui presente com vocês. Ansiedade normal é uma emoção. Isso, a Estherzinha, ela tá estudando psicologia e ela acabou de colocar aqui, a ansiedade, ela é normal. Só que aí nós temos o grau patológico, que é aquelas pessoas que realmente, elas estão assim, no nível que prejudica o seu dia a dia. Porque teve ontem mesmo que eu conversei com a moça e ela falou pra mim, ela falou assim, Cássia, a minha ansiedade, ela faz acompanhamento até com o psiquiatra, toma medicamento, mas a ansiedade já levou ela a desmaiar. É uma ansiedade que ela acorda à noite, de madrugada, para comer e ela não lembra que ela acordou. Olha o nível. Então tem vários graus de ansiedade patológico. Dela é o altíssimo. Mas a ansiedade patológica, ela é um padrão desse século. A procrastinação, ela é um padrão desse século. E nós devemos fazer o quê? Andar na contramão do mundo, que inclusive isso também diz na Bíblia. Eu não devo andar para onde está o povo que segue esse padrão. Eu devo voltar e andar na contramão. Andar na contramão. Eu agora quero deixar uma tarefa para vocês. Todos os dias eu vou deixar essa tarefa. E é algo muito importante. Por quê, Cássia? Porque é algo que vai trazer para você essa transformação na sua mente, no seu espiritual. A adoração. Gente, se tem um canal que nos traz grande libertação de dentro para fora, é a adoração. Adoração. Adoração é uma ferramenta poderosa. E aí eu quero deixar para vocês
uma música que vocês vão ouvir ela durante todo o seu dia. Tudo que você tá arrumando casa, você tá fazendo almoço, coloca lá para você ouvir. Se você conhece essa música, você vai colocar para ouvir, você vai cantar também, porque quando você canta, você profetiza. Quando você canta, você profetiza. E se você não sabe, ouve ela até você aprender a cantar. Há poder na música. Há um poder grandioso na música. Muito grande. E quando você ouve música que edifica a sua vida, você começa a passar por um período de transformação muito grande. Então, todos os dias do nosso devocional, eu vou deixar uma música diferente para você ouvir. Até você chegar lá no final da semana, você ter uma playlist. E todas as músicas que eu escolhi, elas têm um propósito diferente. E a música de hoje, inclusive eu vou deixar ela lá para vocês, lá no grupo. Mas eu já, vocês quiserem anotar o nome dela, o nome dela é Renova-me, Senhor Jesus. Essa música ela é uma música bem antiga. Então, provavelmente, vocês conhecem ela. Renova-me, Senhor Jesus. Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul. Eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá bom? E eu quero deixar bem claro para vocês aqui uma coisa. Eu não estou trazendo para vocês religião. O que eu quero trazer para vocês é a palavra. O que eu quero trazer para vocês é transformação no espiritual. E a gente só é transformado pela palavra. Então aqui eu não quero falar sobre religião, vocês não vão me ouvir falar sobre religião nenhuma. Até porque em todas as religiões, o principal dela é Jesus. Então eu quero falar com você muito sobre a palavra e sobre Jesus. Que Ele, que é o nosso libertador, o nosso consolador. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então é sobre Ele que eu quero falar, é Ele que nos traz transformação. E eu vou estar dando para vocês várias dicas que vão ajudar vocês nessa parte de transformação. E eu vou finalizar aqui com vocês com uma oração. E depois a gente ainda tem alguns minutinhos, caso vocês queiram conversar e falar sobre tudo que eu falei, se vocês quiserem tirar dúvidas, se quiserem compartilhar algo, vocês fiquem à vontade, tá bom? Nós ainda temos 8 minutos e alguns segundos, eu vou fazer a oração e vocês estão livres para poder conversar. Aí, depois disso, nós vamos sair daqui e aí vocês vão se preparar, eu vou preparar de cá e eu vou abrir um novo link pra gente fazer o nosso treino, tá bom? Combinado? Vai ser um intervalozinho de 10 minutinhos depois que a gente acabar aqui, intervalo de 10 minutos pra gente entrar na aula. Então agora eu quero que você feche os seus olhos, larga tudo que você tá fazendo, coloca a sua mão assim, ó, feche os seus olhos e escuta essa oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui. Quero te agradecer pela oportunidade de o Senhor estar aqui me usando para poder falar com essas mulheres. Eu não as conheço como o Senhor conhece. O Senhor sabe dos medos, o Senhor sabe dos desejos, o Senhor sabe de cada detalhe da vida de cada uma, o Senhor sabe daquilo que dói nessas mulheres, o Senhor sabe se tem ferida e quais são essas feridas, o Senhor sabe tudo sobre a vida delas. Em nome de Jesus, eu profetizo na vida dessas mulheres, Pai, que o Senhor possa abençoá-las e nos ajudar. Se por acaso a gente tiver em algum padrão desse século, que o Senhor possa clarear nossa mente, para que nós possamos voltar para o seu caminho. E na tua palavra diz que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus. Nós queremos trilhar nesse caminho. Então que se nós estivermos num caminho diferente, desviado do seu caminho, que o Senhor possa nos ajudar a voltar novamente. E que nós possamos deixar para trás o padrão desse mundo, para que nós possamos ter a nossa mente transformada e renovada.
Eu profetizo renovação e transformação no espiritual e no emocional dessas mulheres, para que nós possamos experimentar no nosso corpo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Abençoe esse dia de hoje, nesse domingo, abençoe o nosso dia, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa, a nossa vida, e que essa seja uma semana produtiva, uma semana abençoada embaixo da tua presença. E eu profetizo também que hoje, durante todo esse dia, nós possamos sentir a flor da pele a tua presença, a sua presença que nos traz alegria, que nos traz paz. Em nome de Jesus. Amém.